Capítulo 80, muito bonita, mas você não está com frio. Todos os membros exilados da família Gu ficaram atordoados. Eles estavam preparados para lutar contra o velho, mas as palavras do velho rei Deus acabaram sendo completamente fora de suas expectativas. Pode haver uma conspiração. E se ele estiver fingindo estar aqui para nos trazer de volta para a família, mas depois que partirmos com ele, ele secretamente nos matará em algum canto do reino superior. As pessoas da linhagem exilada da família Gu mostraram expressões confusas e não puderam deixar de franzir a testa. Eles se perguntaram o que Gu Shangji estava tramando. Eu quero ver que remédio esse Gu Shangji está vendendo agora. Sim, não importa o quão inchado esteja, ele não ousaria nos atacar abertamente assim. Embora estivessem entusiasmados com o retorno à família, não eram estúpidos. Eles não podiam deixar de sentir que havia uma conspiração escondida por trás dessa ação. Zumbido. Em instantes, as pessoas da linhagem exilada da família Gu apareceram de suas residências e voaram para fora da cidade. Embora suas bases de cultivo estivessem seladas e eles não pudessem trazer à tona o verdadeiro poder que possuíam em seu auge, eles ainda mostravam uma profunda majestade que veio a eles naturalmente depois de viver em uma posição elevada por muito tempo. Os cultivadores e criaturas de toda a cidade antiga ficaram chocados quando assistiram à cena. As regiões externa e interna do reino superior estavam simplesmente muito distantes, e havia mais planetas e reinos entre eles do que grãos de areia ao lado de um oceano. Foi por causa disso que poucos associaram aqueles com o sobrenome Gu nesta cidade ao monstruoso gigante conhecido como a antiga família imortal Gu. Esta foi uma realização incrível. Você foi enviado por Gu Shangji. Um homem de meia-idade com uma expressão plana e aura de prestígio olhou para o velho Ming e perguntou. Este velho escravo foi de fato enviado pelo jovem mestre. O jovem mestre será o responsável pela antiga família imortal Gu, e eu vim sob seu comando para trazer todos aqui de volta para a família. O velho Ming respondeu. Isso foi o que Gu Shangji disse para ele dizer. Para ser honesto, o velho Ming não sabia ao certo por que essa linhagem da família Gu foi exilada até aqui. Afinal, ele não podia nem entrar na região interna da família Gu e não passava de um mero servo. Ainda assim, ele realmente ouviu alguns rumores sobre o que aconteceu há uma década ou mais, mas esse assunto era um tabu na família Gu. Por esse motivo, ele fez questão de não pensar nisso, ou pronunciar qualquer coisa sobre o assunto. Ele vai assumir o comando da família no futuro. Ei! Então ele não considera mais nossa linhagem uma ameaça para si mesmo. O homem de meia-idade zombou. Um onívoro poderia realmente virar uma nova folha e comer folhas. Os outros também permaneceram calmos e não demonstraram muito entusiasmo com suas palavras. O velho Ming falou novamente, o jovem mestre disse que fará justiça à sua linhagem. Quanto a se você acredita ou não, não importa para ele. Embora a região externa do reino superior seja vasta e confortável, ela pode ser comparada ao domínio da família. O jovem mestre realmente quer trazê-lo de volta. Fora isso, ele disse que também poderia considerar deixar ir todos os seus tios que estavam trancados na masmorra da família naquela época. Claro, cada palavra que o velho Ming disse foi preparada por Gu Shangji,
e ele mesmo não teve coragem de proferir tais palavras de tabu relacionadas à família Gu de outra forma. Pode um demônio como ele realmente virar uma nova página e saber como corrigir seus erros? O homem de meia-idade ficou surpreso com as palavras do velho Ming, mas não conseguiu se livrar de seu ceticismo. Ele não podia acreditar que alguém como Gu Shangji pudesse ter proferido essas palavras. Quanto a haver alguma outra conspiração, ele não estava tão preocupado. Embora a família Gu tivesse inúmeros membros, ele acreditava que apenas alguém como Gu Shangji teria a intenção de matar alguém da mesma família. E como os outros membros ainda estavam por perto, Gu Shangji não deveria ter coragem de tomar tais ações drásticas. Os outros membros da linhagem não puderam deixar de ficar confusos agora e discutiram o assunto em voz baixa. Foi a supressão contínua da linhagem de Gu Shangji que os forçou a ir para a região externa do Reino Superior. Depois de morarem na região exterior por um tempo, eles se acostumaram com isso, mas, para ser honesto, a região exterior era uma terra desolada onde nem os pássaros gostariam de cagar. Claro, essa era a opinião deles e, para eles, voltar para a família era algo que eles desejavam muito. É só que eles não conseguiram descobrir por que Gu Shangji estava fazendo isso de repente agora. Espera, tudo isso deve ter sido forçado pelos outros anciãos da família. Caso contrário, eles nunca deixariam Gu Shangji assumir o comando da família com sua natureza implacável. Logo, esse pensamento cruzou suas mentes e eles zombaram. Isso fazia mais sentido. Gu Shangji queria assumir o comando da família Gu no futuro, mas os anciãos se recusaram a aceitá-lo como o futuro patriarca. No final, sem outra saída, ele foi forçado a chegar a tal acordo para obter a concordância dos anciãos. Eles poderiam voltar para a família Gu, enquanto Gu Shangji conseguiria a posição do futuro patriarca. O velho Ming não conhecia seus pensamentos, nem sabia sobre as complexidades dos assuntos internos da família Gu. Gu Shangji, por outro lado, há muito esperava que essas pessoas tivessem tais pensamentos e suposições, e preparou suas palavras, do velho Ming, para ele. Obviamente, todos saberão a verdade quando todos vocês voltarem para a família. De que adianta mostrar tais suspeitas agora mesmo? Certamente, você não estaria pensando em desperdiçar o compromisso dos anciãos, certo? O homem de meia-idade e os outros ficaram comovidos quando ouviram sua afirmação e mal conseguiram conter a excitação. Uma vez que eles voltaram para a família Gu, Gu Shangji não ousaria atacá-los à vontade, a menos que enlouquecesse e não se importasse mais com os outros da família, e quisesse separá-la de suas raízes. Gu Xian'er, que estava se escondendo em algum lugar e observando todos os eventos, ficou enraizada em seu lugar em transe. Tudo o que aconteceu foi completamente diferente de suas expectativas. Ela pensou que o velho de preto estava aqui para matar as pessoas de sua linhagem, mas quando ele disse que estava aqui sob as ordens de Gu Shangji para pegá-los e trazê-los de volta para a antiga família imortal Gu, ela ficou atordoada. Como o resto. Inconscientemente, ela também pensou que havia uma conspiração. Mas quando ela se aproximou da cena, ela viu a expressão gentil e educada do velho Deus-Rei, e descobriu que ele não parecia estar fingindo sua expressão. Apenas o que aconteceu em sua antiga família imortal Gu. Desde quando Gu Shangji se tornou tão gentil? Alguém como ele poderia realmente enviar um servo para fazer algo assim?
Ela não podia acreditar que algo assim fosse real. Seu amado irmão mais velho era um homem cruel e indiferente que provavelmente mal podia esperar para matá-la e a todos em sua linhagem. Ela podia ver que era tudo graças aos anciãos da família que sua linhagem estava indo tão bem na região externa no passado, e não tinha nada a ver com Gu Shangji. Eu quero ver que tipo de mistura Gu Shangji está vendendo agora. Ele não pode ser tão gentil sem motivo. Por enquanto, não posso comparecer. Já que todos estão bem, posso sair aliviado. Gu Xian'er decidiu não aparecer, mas também não foi embora imediatamente. Somente quando todas as pessoas de sua linhagem partiram, ela também deixou silenciosamente a cidade antiga. Antes de deixar Peach Village, um de seus mestres lhe deu um token e pediu que ela fosse ao Heavenly Dale Immortal Palace para encontrar seu grande ancião. Pode-se dizer que o grande ancião do Palácio Imortal do Dale Celestial é a existência mais aterrorizante do Reino Superior, mas ele devia a seu mestre um favor de muito tempo atrás. O Palácio Imortal do Dale Celestial foi um famoso patrimônio imortal antigo do Reino Superior, com uma história profunda. Muitas dinastias, famílias nobres e heranças imortais enviariam seus descendentes para cultivar no Palácio Imortal do Dale Celestial. Foi dito que o Palácio Imortal do Dale Celestial estava relacionado aos verdadeiros imortais desde os tempos mais antigos do Reino Superior e possuía muitas escrituras e heranças imortais. Sua base de cultivo ainda era muito fraca, então ela teve que trabalhar duro se quisesse desafiar seu bom irmão a recuperar tudo. Região interna do Reino Superior, antiga família Gu imortal. Gu Shangji estava em sua ilha Godchild agora. A ilha inteira estava coberta por uma formação de isolamento que poderia parar a intromissão de qualquer um do lado de fora. Ninguém, exceto ele, poderia entrar em sua ilha sem permissão. Uma figura etérea estava sentada de pernas cruzadas em um lago cercado por névoa celestial e cheia de ti espiritual e brilho divino. A água da lagoa brilhava com raios de luz brilhantes. Chamas vermelhas giravam acima dele, enquanto raios de luz pretos, vermelhos e dourados se misturavam para criar uma cena extremamente impressionante. Inúmeras outras cores também brilharam nos arredores, dando origem a um arco-íris com cores infinitas. Todos os tipos de materiais raros, como ervas divinas que amadureceram por centenas de milhares de anos, ingredientes sagrados, líquidos espirituais e similares, continuaram se transformando em correntes de ti divino antes de se juntarem na lagoa. O lugar inteiro parecia um pedaço de terra que saiu direto de um país das fadas. Se um alquimista visse a cena neste momento, certamente sentiria uma dor no coração e amaldiçoaria Gu Shangji por desperdiçar tais materiais celestiais dessa maneira. Apenas um pequeno pedaço de qualquer item aqui exigia recursos maciços e trabalho duro para encontrar no mundo exterior. Até mesmo comprá-los por um preço alto em um leilão não foi fácil. Logo, as visões diminuíram e uma aura terrível e majestosa começou a permear os arredores. Primeiro veio a aura do reino sagrado, e então a aura surgiu e irrompeu no grande reino sagrado de uma só vez. Espalha. Acompanhado pelo som da água espirrando ao redor, Anji saiu com surpresa e estrelas nos olhos. Jovem mestre. Um sorriso floresceu em seu rosto quando ela imediatamente encontrou Gu Shangji parado não muito longe dela, e o chamou com sua voz fria, mas alegre.
Gu Shangji acenou para ela com um leve toque de apreciação em seus olhos. Não é ruim. Ele não desperdiçou todos esses recursos. Seu corpo foi perfeitamente reconstruído, como se ela fosse uma fada do nono céu, e ele não conseguiu encontrar uma única falha em sua aparência. Sua carne brilhava como jade imortal, enquanto mechas de chamas vermelho-douradas saltavam sobre seu cabelo. As únicas palavras que Gu Shangji poderia usar para descrevê-la eram charmosa e impecável. Jovem mestre Gu, eu pareço bem. Yanji girou na frente dele ao mesmo tempo que ela perguntou. Uma expressão tímida podia ser vista em seu rosto, afinal, esta era a primeira vez que ela se mostrava em carne e não como um espírito remanescente. Gu Shangji sorriu e respondeu, você é muito bonita. O sorriso de Yanji mostrou ainda mais felicidade ao ouvir sua resposta, e até suas sobrancelhas saltaram de alegria. Mas você não sente frio? Gu Shangji continuou e perguntou. O quê? Suas palavras surpreenderam Yanji, mas ela logo percebeu o que ele queria dizer e reagiu. Ela havia acabado de reconstruir seu corpo e não era mais um espírito remanescente, então obviamente não havia nada cobrindo sua figura depois que ela reconstruiu seu corpo. Ela não apenas estava completamente nua agora, mas também girou bem na frente de Gu Shangji sem um fio cobrindo seu corpo. Seu rosto ficou vermelho como um tomate e ela se agachou e se enrolou como um camarão cozido. Ao mesmo tempo, Yanji viu a expressão brincalhona de Gu Shangji e se sentiu ainda mais envergonhado. Foi muito vergonhoso. Ainda assim, Gu Shangji não tinha mais intenção de provocá-la. Ele pegou um manto branco e colocou em volta dela. Ele teria outras oportunidades no futuro, mas, por enquanto, precisava dela para cuidar de alguns assuntos. Com sua força do grande reino sagrado, ela poderia explorar certos lugares para ele. Obrigado, jovem mestre. Yanji também não era uma garota comum. Ela cultivou por incontáveis milênios, então ela logo se acalmou. Ainda assim, ela sentiu seu rosto queimar um pouco. Eu quero que você saia e dê uma olhada na Terra dos Imortais Esquecidos. Vá e veja se há algum lugar especial escondido nas profundezas daquela terra. Certifique-se de entrar em contato comigo se algo acontecer. Leve este talismã de travessia de domínio com você. Use isso se você encontrar um oponente com o qual não pode lidar. Certifique-se de não hesitar em usá-lo, sua vida é o mais importante. Gu Shangji disse com um tom caloroso e deu a ela o Dumen Traversing Talismã que ele tirou do Systems Warehouse. Essa coisa poderia ajudá-la a escapar em um momento crítico. Claro, isso só era possível se ela não encontrasse alguma monstruosidade antiga insondável. O Dumen Traversing Talismã poderia facilmente romper barreiras e restrições espaciais, então seria capaz de ajudá-la a escapar do perigo. A partir de suas investigações, ele descobriu que Gu Xian'er parecia estar na Terra dos Imortais Abandonados. Se ele considerasse os tropos e clichês, então a Terra dos Imortais Esquecidos realmente fazia sentido. Afinal, era um lugar onde ninguém ousava ir, então devia estar escondendo grandes oportunidades escondidas atrás do véu de seu grande perigo. Com o cultivo do grande reino sagrado por Yanji, não será difícil para ela viajar pela terra dos imortais abandonados, para que ela possa ajudá-la a investigar o passado de Gu Xian'er. Ele poderia fazer planos melhores para lidar com ela uma vez que descobrisse seu apoio.
quanto a enviar alguém da família Gu. Deixando de lado o fato de que a autoridade atual de Gu Shangji não era suficiente para ele comandar os mestres do grande reino sagrado da família, mas havia inúmeros olhos acompanhando cada movimento feito por esses mestres. Se ele enviasse alguém para a terra dos imortais esquecidos, muitos iriam querer saber por que ele fez isso. Qual era o propósito dele? Ele tinha certeza de que muitos anciãos o conectariam imediatamente a Gu Xian'er. Gu Shangji não queria arruinar o prestígio que acabara de construir na família Gu com suas próprias mãos. A terra dos imortais esquecidos. Eu vejo. Por favor, fique tranquilo, jovem mestre. Pode deixar isso comigo. Yanji assentiu e pegou o talismã de percurso de domínio dele. Já que Gu Shangji havia comandado, ela certamente faria o trabalho. Capítulo 81, Seita Suprema da Pílula de Ametista, Vida Chata de um Vilão. Yanji deixou a premissa da Ancient Immortal Gu Family com o token de Gu Shangji em mãos, e ninguém se atreveu a impedi-la na saída. Agora que Gu Shangji era oficialmente o jovem mestre da família Gu, o poder que ele tinha em suas mãos atingiu o pico. A mulher de vermelho era uma beleza, e ela segurava o símbolo de Gu Shangji em sua mão, então muitos membros da família pensaram em certas direções e não ousaram ofendê-la. Muitos anciãos também ouviram relatos sobre ela de seus informantes, mas eles não se importam com isso. Afinal, ela não era membro da família Gu e era apenas uma cultivadora do grande reino sagrado. Era inevitável que Gu Shangji tivesse tais pessoas desejando se amarrar em sua carruagem agora que ele era seu jovem mestre. Nos próximos dias, Gu Shangji começou a fazer outros preparativos. Seu valor de fortuna havia se estabilizado e ele já havia tratado dos assuntos da família. Ao mesmo tempo, o velho Ming também trouxe de volta as pessoas da linhagem exilada da família Gu, e isso causou um grande rebuliço na família Gu. Muitos élderes cumprimentaram alegremente seus irmãos. Suas atitudes em relação a Gu Shangji também relaxaram agora que eles confirmaram que ele realmente não os estava enganando. Gu Shangji também apareceu na chegada deles, mas não disse nada. Ainda assim, ele disse a seus Canfadunks para ficar de olho nos movimentos do povo daquela linhagem em segredo. Embora ele não pudesse se incomodar com qualquer vingança deles, ainda era melhor para ele ter tudo sob controle. As pessoas daquela linhagem ficaram chocadas quando souberam que Gu Shangji foi quem tomou a iniciativa de trazê-los de volta, e que ele não foi forçado pelos outros anciões. Eles não puderam deixar de sentir emoções complicadas com essa percepção. Além disso, eles não puderam deixar de ficar em silêncio quando ouviram os outros anciões falarem sobre como Gu Shangji, seu pirralho pródigo, finalmente virou uma nova página e queria reparar seus erros passados. Este foi obviamente um grande assunto para a antiga família imortal Gu. Infelizmente, o ódio daquela época não podia ser resolvido tão facilmente. A dor e a humilhação que eles sentiram, e a dor que a garotinha, cujo Deobun Gu Shangji arrancou, sentiu ao longo dos anos não poderia ser lavada com um pedido de desculpas tão seco. O mais importante era que eles ainda não sabiam o paradeiro de Gu Xian'er, nem se ela estava viva ou não. Eles ainda podiam guardar seu próprio rancor pelo bem da família, mas não podiam aceitar que Gu Shangji não fizesse nada para compensar as dores de Gu Xian'er. Eles absolutamente não podiam aceitar isso. O que mais?
Gu Shangji não proferiu uma única palavra de desculpas. Ele simplesmente se aproximou, deu uma olhada em todos e saiu assim. Essas ações dele aumentaram a raiva nos corações das pessoas daquela linhagem, mas eles só podiam suportar sua raiva e impotentes. Afinal, Gu Shangji era agora o jovem mestre da família. Mas então, a supressão em sua base de cultivo foi repentinamente removida por ordem de Gu Shangji, e seu cultivo, que havia sido suprimido ao longo dos anos, finalmente recuperou seu pico. Se isso não bastasse, muitos de seus anciões presos na masmorra também foram libertados. Isso enviou seus corações para outra espiral de emoções complicadas. Eles não sabiam como deveriam tratar Gu Shangji, e também, eles não conseguiam mais descobrir exatamente o que Gu Shangji estava tramando. No final, eles sentiram que ele estava realmente tentando facilitar o relacionamento entre eles, mas por causa de sua personalidade, ele não conseguiu abaixar o rosto para se desculpar. Em vez disso, ele escolheu mostrar sua determinação pelo método mais prático. Por causa disso, a atitude deles em relação a Gu Shangji também diminuiu, e eles não eram tão hostis a ele quanto antes. Como diz o ditado, quem conhece seus erros sabe corrigi-los, e essa é a maior virtude. Mesmo alguém como Gu Shangji poderia se arrepender e fazer os outros sentirem que ele ainda poderia ser salvo. Da autodestruição ao se tornar um demônio implacável. No final, todos eles eram da mesma família, então não adiantava guardar ressentimentos profundos por muito tempo. Embora estivessem exilados por mais de uma década, não haviam sofrido muito no mundo exterior. É que o ressentimento deles não pode ser lavado em um curto espaço de tempo. Gu Shangji também sentiu a atitude deles em relação a ele mudar para melhor, mas ele não ficou surpreso. Afinal, tudo tinha saído de acordo com seu plano. Se ele tivesse se desculpado, liberado a supressão em sua base de cultivo e libertado seu povo preso na masmorra imediatamente, então, em vez de sentir boa vontade em relação a ele, eles teriam sentido que ele estava tramando algo contra eles. Mas porque ele usou métodos diferentes, não se desculpou com eles, o que levou a um aumento de sua raiva e irritação, e então liberou diretamente sua repressão e pessoas. Eles sentiram que ele estava realmente tentando se arrepender, e não tem outras intenções. É que ele não conseguia abaixar a cabeça diante deles. O efeito dos dois métodos foi completamente diferente e extremos entre si. Gu Shangji não se achava muito esperto, só que sempre encontrava o método correto e mais eficiente para lidar com seus alvos. Depois disso, ele começou a lidar com os outros assuntos em mãos. Já que foi ele quem trouxe Su Qingji e Lin Qiuhan do reino inferior, obviamente, ele tinha que ser o único a resolver os dois. Agora que eles viram o poder e os meios da família Gu durante o último período de tempo, eles certamente não seriam intimidados depois que ele os enviasse para outras heranças para cultivo. Su Qingji já era inteligente e não teria problemas, aquele com quem ele se preocupava era Lin Qiuhan. Como Lin Qiuhan tinha uma personalidade gentil e sua mente não era tão afiada, Gu Shangji sentiu que ela provavelmente não sobreviveria mais do que alguns dias se ele a deixasse por conta própria no mundo exterior. No entanto, com seu terrível talento para a alquimia, cada herança gostaria de tê-la como sua discípula a qualquer preço possível, e ela não deveria sofrer nenhuma reclamação depois que ele a enviou para uma herança de alquimia.
Gu Shangji não pensou sobre esses assuntos por muito tempo. Primeiro, ele trouxe Su Qingji para a seita divina primordial de sua mãe, já que ele também poderia encontrar sua mãe ao mesmo tempo. Seita divina primordial era uma antiga herança localizada na região interna do céu de Brahma que existia há muito tempo. Seu território era tão vasto que não se podia dizer suas fronteiras exatas. Por causa de como eles faziam as coisas no passado, eles foram chamados de seita demoníaca pelas várias forças do reino superior. Claro, a situação deles melhorou muito ao longo dos anos. Com os árduos esforços dos discípulos e anciãos, eles finalmente mudaram seu nome e fama de seita demoníaca para seita divina. É que eles não conseguiram se separar completamente de suas raízes demoníacas. O restante das heranças ortodoxas teve que ser extremamente cauteloso quando passaram pelo céu de Brahma, para não serem roubados. Gu Shangji, como filho da donzela sagrada anterior da seita divina primordial, e o jovem mestre da antiga família Gu imortal, chegou naturalmente à seita divina primordial sem impedimentos e encontrou sua mãe que estava perdida em seu cultivo. Os dois conversaram por um longo tempo, e Gu Shangji disse à sua mãe as mesmas coisas que disse anteriormente a seu pai. Os olhos de sua mãe imediatamente ficaram vermelhos e ela sentiu angústia pelo sofrimento de seu filho ao longo dos anos. Gu Shangji obviamente não sentiu culpa por isso. De qualquer forma, o Devil Heart não era mais um perigo para ele, e ele tinha certeza de que seus pais não queriam vê-lo com a mesma velha natureza de antes. Quanto às origens de Su Qingji, Gu Shangji se sentiu aliviado em deixar esse assunto para sua mãe. O que mais? Su Qingji parecia gostar de sua mãe também. Então Gu Shangji pediu a ela para ficar com sua mãe por enquanto. Sua mãe também poderia ajudá-la a verificar suas memórias e visões e descobrir do que se tratava. 2. Obviamente, ela gosta da sua maldita mamãe. Ela está contando com sua mãe para ir para a cama, garoto. Gu Shangji retornou à antiga família imortal Gu depois de permanecer na seita divina primordial por alguns dias. Depois disso, ele trouxe Lin Qiuhan para a seita suprema da pílula de ametista do leste celestial da região interna. A região interior tinha muitas regiões celestiais e seu território era dividido entre essas regiões celestiais. O leste celestial fazia fronteira com os reinos inferiores relacionados à alquimia, e até mesmo com os mundos relacionados à alquimia do reino superior, e todos os alquimistas que ascendiam desejavam nada mais do que ir para o leste celestial a todo custo. O Oriente Celestial teve muitos grandes mestres da alquimia suprema, as pílulas que eles refinaram com um mero movimento de suas mãos eram difíceis de encontrar no mundo exterior. Em termos de recursos, apenas algumas heranças e regiões poderiam se comparar às heranças do Oriente Celestial. Em particular, não se pode subestimar a autoridade e as conexões mantidas por essas heranças da alquimia. Embora a seita suprema da pílula de ametista fosse uma herança massiva que já foi considerada a herança de alquimia número 1 no reino superior, ela recentemente se viu sobrecarregada pelas outras heranças. O maior motivo de seu declínio foi o fato de não terem grandes discípulos ou herdeiros. Já era difícil encontrar alguém talentoso na alquimia e, mesmo assim, esse talento precisava ser qualificado para ingressar em sua seita. Não apenas qualquer Shu ou Tu aleatório poderia entrar na seita apenas porque eles sabiam como acender uma chama.
Na maioria das vezes, eles procuravam discípulos de várias regiões do reino superior, pois o reino inferior raramente dava à luz um alquimista talentoso que pudesse ascender. Mesmo que alguém ascendisse de alguma forma, eles chegariam à região exterior e acabariam se tornando mineiros para as várias forças que estavam lá esperando como lobos famintos. Todas essas questões levaram essas heranças da alquimia a uma busca contínua por bons discípulos. Eles eram ricos em recursos sem falta de nada, mas não havia discípulos talentosos para fazer uso de seus recursos. Foi por causa disso que várias forças do reino superior também ficaram atentas aos talentos da alquimia, para que pudessem enviá-los para as principais heranças da alquimia e obter alguns benefícios em troca. Montanhas imortais subiam e desciam, enormes cachoeiras espirravam sua água doce ao redor, o poderoso sol iluminava o mundo e a intenção da pílula permeava todos os cantos da terra. A atmosfera na seita suprema da pílula de ametista fazia com que se parecesse com a morada de um imortal. Neste momento, as ondas passaram pelos vários picos da seita suprema da pílula de ametista. Os mestres do pico dos vários picos não puderam deixar de correr em direção ao portão de sua seita assim que ouviram os relatos de seus discípulos. O jovem mestre da antiga família imortal Gu está do lado de fora do portão da nossa seita. Embora a seita suprema da pílula de ametista afirmasse ser a Terra Santa número 1 para a alquimia no reino superior, eles sabiam que estavam mais do que alguns passos abaixo de gigantes como a antiga família imortal Gu e o palácio imortal do Deus Celestial. Afinal, eles eram heranças da alquimia que eram versados em fazer pílulas e similares, então obviamente não podiam se comparar a forças como a antiga família Gu imortal e o palácio imortal do Deus Celestial quando se tratava de poder ofensivo absoluto. Mesmo eles tiveram que se virar diante de tais gigantes do reino superior. Agora que o jovem mestre da antiga família imortal Gu estava à sua porta, eles precisariam ser extremamente cautelosos ao lidar com ele, mesmo que fossem anciãos de sua própria seita. O relatório repentino chocou muitos discípulos e anciões da seita suprema da pílula de ametista, e eles correram com raios brilhantes atrás deles. Esta é a seita suprema da pílula de ametista sobre a qual você me falou, jovem mestre. Eu posso sentir o cheiro de pílulas e ervas mesmo que estejamos parados no portão deles, eles com certeza merecem o nome de seita das pílulas. Lin Kuhan estava vestida de azul, com um rubor adornando seu rosto, enquanto ela estava do lado de fora do portão da suprema pílula de ametista com Gu Shangji. O rosa em seu rosto a fazia parecer brilhante e adorável enquanto ela curiosamente avaliava seus arredores. Ela ficou extremamente feliz depois que soube que Gu Shangji queria mandá-la para esta seita para aprender alquimia. Afinal, ela estava interessada em alquimia e poderia ajudar Gu Shangji depois de aprender. Dessa forma, ela não seria tão inútil quanto antes. É uma famosa herança da alquimia no reino superior, afinal. Embora estejam um pouco embaixo hoje em dia, não lhes faltam recursos. O mais importante é que esta seita da pílula de ametista suprema diz ter a receita da pílula de ametista suprema, que é cobiçada até pelos imortais. É um elixir celestial, ouvi dizer. Gu Shangji disse com um sorriso casual. Ele estava vestido com um vestido que acentuava suas feições altas e bonitas, enquanto ele estava sob o portão da seita suprema da pílula de ametista.
Um brilho divino fluía ao redor de seu corpo e deu a ele a aparência de uma jovem divindade. Muitos discípulos da seita suprema da pílula de ametista não puderam deixar de dar uma segunda olhada e ficaram chocados em seus corações com a aparência de seu rosto celestial. Havia uma coisa que Gushangji não mencionou: a competição nas outras heranças da alquimia era feroz, e eles não careciam de discípulos intrigantes procurando abater seus pares por um lugar mais alto, ao contrário da seita suprema da pílula ametista. Eles estavam em apuros desesperados, e toda a sua fachada era mantida sozinha por seu bando de velhos e decrépitos anciãos. Talentos como Lin Kyuhan naturalmente floresceriam mais aqui. Enquanto Lin Kyuhan se juntar a eles, Gushangji naturalmente ganhará muito valor da fortuna. E se ela se tornou a herdeira da seita suprema da pílula de ametista, então... Silvo. Gushangji já podia imaginar seu valor de fortuna subindo sem precisar que ele fizesse qualquer movimento. Quando chegar a hora, ele pode simplesmente se deitar e continuar aumentando seu cultivo adicionando pontos sem precisar fazer nenhum esforço. Sim, a vida de um vilão era realmente chata. Ada, Old Ming e seus outros Canfadonts ficaram atrás de Gushangji. Eles liberaram horas extremamente ferozes e fizeram com que o grupo de discípulos que montavam guarda na frente deles se sentisse um pouco desconfortável. Ao mesmo tempo, eles não podiam deixar de se perguntar por que Gushangji, o jovem mestre da antiga família imortal Gu, veio à sua porta com uma mulher ao lado dele. Eles ouviram falar dele por muito tempo. Se alguém falasse sobre as estrelas mais brilhantes entre a geração mais jovem do Reino Superior, então Gushangji, o jovem mestre da antiga família imortal Gu, era definitivamente o que estava no topo. Godchild, reencarnação de um verdadeiro imortal, querido do Dale, ele tinha muitos títulos para mostrar o quão poderoso ele era. Eles obviamente não podiam conter seu choque agora que viram o homem dos rumores bem diante deles. Logo, ondas de raios brilhantes chegaram diante deles e se transformaram em várias figuras que pousaram na frente deles. Eles eram os anciãos da seita suprema da pílula de ametista. Nossa suprema seita da pílula de ametista tem a honra de receber a visita do jovem mestre da antiga família imortal Gu. Um ancião em mantos carmesim colocou as mãos em concha e cumprimentou Gushangji com um sorriso amável no rosto.